Quantos pontos posso ter na CNH? Como você deve saber, a nova lei de trânsito alterou o limite de pontos da CNH, que de 20 pontos passou para 40. Apesar disso, essa pontuação sofre redução de acordo com alguns critérios. Você pode ter a CNH suspensa com 20, 30 ou 40 pontos. Porém, isso dependerá da natureza das infrações cometidas. Mais precisamente, do cometimento de infrações gravíssimas. Se você precisa recorrer de alguma infração por estar próximo de estourar seu limite de pontos, entre em contato pelo primeiro link disponível na descrição deste vídeo. A regra funciona da seguinte maneira: 40 pontos. Se o condutor não tiver cometido nenhuma infração gravíssima em 12 meses, 30 pontos. Se houver cometido apenas uma infração gravíssima, 20 pontos. Se o condutor tiver cometido 2 ou mais infrações gravíssimas em 12 meses. É importante ressaltar que motoristas de aplicativos, taxistas e motoristas que exercem atividade remunerada obtiveram o benefício de ter fixado o limite de 40 pontos na CNH, independentemente da natureza das infrações cometidas. A validade dos pontos tem duração de 12 meses, ou seja, dentro desse prazo de 1 ano, são computadas multas de leve a gravíssima a contar da data de cada infração. Dessa forma, o motorista que cometer no dia de hoje uma infração gravíssima terá seu limite máximo de pontuação reduzido para 30 pontos, desde que no período de 12 meses ele não cometa nenhuma outra infração gravíssima. Nesse caso, se o motorista cometer uma segunda infração gravíssima, há a redução do limite que passa a ser de 20 pontos. Vale ressaltar que se o condutor não possui nenhuma multa gravíssima, pode ter até 39 pontos na CNH. Ao atingir 40 ou mais, sua carteira entra em processo de suspensão. Da mesma forma, caso o condutor tenha cometido uma infração gravíssima, pode ter até 29 pontos na CNH. Ao atingir 30 ou mais pontos, a suspensão poderá ser instaurada. Já ao cometer 2 infrações gravíssimas, pode ter apenas 19 pontos no máximo. Ao ser penalizado com 3 infrações gravíssimas, ele já entra em processo de suspensão, pois são 7 pontos vezes 3. Ao completarem 12 meses de vigência, os pontos são expirados e uma nova pontuação começa a contar no documento do habilitado. Por essa razão, é imprescindível que os motoristas estejam atentos à situação da sua CNH, para não serem pegos de surpresa com multas e pontos somados à sua habilitação, sem que haja tempo suficiente para recorrer. Acontece que o motorista que ultrapassa o limite permitido de pontos na sua CNH tem a habilitação suspensa por um prazo que varia de 6 meses a 1 ano. Mas, se o condutor tiver a habilitação suspensa por uma segunda vez, ou seja, se ele se tornar reincidente nessa penalidade, a suspensão pode durar até 2 anos. Mas, claro, a suspensão só é instaurada caso o motorista não recorra da penalidade. Existem algumas maneiras de consultar o número de pontos da CNH, mas as mais comuns e práticas são pelo site do Detran ou Denatran, do estado em que a CNH foi registrada, ou pelo app da CNH Digital. É importante destacar que a consulta de pontos na CNH é um direito de todo motorista e uma medida importante para acompanhar sua situação em relação às infrações de trânsito. Com a informação em mãos, é possível tomar medidas para evitar a suspensão da CNH, como a realização de cursos de reciclagem ou a adoção de práticas mais seguras no trânsito. Além disso, a consulta regular também ajuda a identificar possíveis erros na pontuação ou cobranças indevidas de multas.